segunda série do ensino médio, alunos e alunas. Vamos começar então a nossa aula 157 de Sociologia. O tema da nossa aula é a religião na visão dos autores clássicos da Sociologia. Vamos tratar então de Émile Durkheim, tá bom? Vamos lá? Primeiro vamos falar do que é Sociologia Clássica, já que nós estamos falando que a Sociologia Clássica e a religião, então a gente vai falar um pouco do que é a Sociologia Clássica. Entende-se por Sociologia Clássica todo o arcabouço teórico desenvolvido por Comte, Durkheim, Marx e Weber. Comte, quando os teóricos costumam não colocar o Comte como um clássico. Você chama, quando fala de clássico, fala sempre de Durkheim, Marx e Karl Marx. Mas a gente coloca aqui porque ele é um dos fundadores da sociologia. A sociologia clássica busca entender as transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no Ocidente a partir do século XVIII, como as revoluções industrial, a Revolução Francesa e as mudanças significativas na vida em sociedade que também tiveram a influência do iluminismo, certo? Então isso nós conhecemos então como sociologia clássica. E é essa sociologia que nós vamos tratar. Como que essa sociologia tratou a questão da religião? Por que a sociologia se importou ou se dedicou tempo para estudar a religião, certo? Muito bem. Então aí nós temos aí os nossos clássicos da sociologia, Durkheim, Max Weber e Karl Marx, e também o Comte. E aí nós vamos então definir religião como instituição social, não é isso? O que é então religião? Segundo o dicionário, religião é a crença na existência de um poder superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então essa é uma definição bem geral de religião. Mas religião também é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. Então essa também é uma definição de religião. Vejam lá. E religião também é o conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, que nós chamamos de igreja. Então vejam como é a religião. E vamos falar então do significado da palavra religião, qual é a etimologia da palavra. Então existem duas versões para explicar a origem do termo religião. A primeira, vejam lá, deriva de relegere, isto é, significa reler, revisitar, tornar o que estava largado, Pode ser visto esse contexto como o ato de reler e interpretar incessantemente os textos de doutrina religiosa. Então essa é uma visão de religião, da etimologia da religião. E o segundo sentido do termo é que o vocábulo religião vem de religere, significa religar, atar, apertar, ligar bem. Vejam lá, então dá a ideia de que caberia à religião atar os laços que unem a humanidade à esfera divina. Então o homem se afastou da divindade, e agora a religião vai ligar, vai religar. E aí nós vamos ver então como é que Durkheim fala da religião, qual é a ideia que Durkheim tem, certo? Émile Durkheim é um dos pensadores que mais contribuíram para a elaboração do conceito de religião no campo das ciências sociais. Segundo Durkheim, a religião articula rituais e símbolos que têm o efeito de criar entre os indivíduos afinidades sentimentais que constituem a base de classificações e representações coletivas. As cerimônias religiosas cumprem um papel importante,
pois a proximidade dos indivíduos nas celebrações faz mudar as consciências. A religião não necessita ter necessariamente um Deus. Segundo Durkheim, ela é, antes de tudo, um sistema de crenças e de práticas. Na visão do autor, religião é mais do que a ideia de deuses e espíritos e, consequentemente, não pode ser definida exclusivamente em relação a esses termos. Lá então, como é que Durkheim trata a questão da religião? É importante. Por que Durkheim trata a religião dessa maneira? Porque ele, no seu estudo da sociedade, ele vai sempre colocar em primeiro lugar a sociedade, né? Então o indivíduo vem depois. E aí a religião é essa instituição que vai ter essa ideia de unificar, de unir, né? E também de coesão social, né? Porque a religião tem um sentido moral. Ele vai tratar dessa questão da moralidade, como nós vamos ver, nos dois termos que ele trata a religião, que é o sagrado e o profano. Então, o que ele diz do sagrado? O sagrado é algo extraordinário e é a característica essencial da religião. O sagrado é a ideia mãe da religião, a força em torno da qual se organizam e ordenam os mitos e os ritos. Vejam lá, então, nessa questão do sagrado, tem também a questão moral. A religião vai dar esse sentido, né, da coletividade, de como você deve viver na coletividade. E o que é o profano? O profano está relacionado às coisas ordinárias e mundanas, né, as coisas do mundo. Então ele faz essa relação aí entre profano e sagrado, que é a tese de Durkheim, quando trata da religião, está baseada nesses dois sentidos aí. Então, essa distinção entre sagrado e profano não é da mesma ordem que a distinção entre sobrenatural e natural. Vejam lá, coisas sobrenaturais não são necessariamente coisas sagradas, nem coisas sagradas são forçosamente naturais. Então, existe, na visão de Durkheim, coisas que são sobrenatural que não necessariamente são sagradas, né? Então, ele traz essa visão e é a partir, né, desses dois sentidos, desses dois conceitos, do profano e do sagrado, que ele vai trabalhar a questão da religião. Então, a religião como sendo uma instituição fundamental na constituição da sociedade. Então, Émile Durkheim é um dos pensadores que mais contribuíram para a elaboração do conceito de religião no campo das ciências sociais, né? A religião articula rituais e símbolos que têm o efeito de criar entre indivíduos afinidades sentimentais que constituem a base de classificações e representações coletivas. Então vejam como ele traz sempre essa ideia, né, do indivíduo e da coletividade, e a religião como sendo a instituição que dá sentido para a coletividade, onde ela reúne as pessoas, ela vai congregar as pessoas e muitas vezes vai orientar, né, até politicamente, né, uma sociedade. Então Durkheim busca entender a religião mais objetivamente, buscando o sentido do sagrado e do profano, dos mitos e dos rituais. Nesse sentido, chega a dizer que a religião não necessita de um Deus, pois é, antes de tudo, um sistema de crenças e de práticas, como os rituais e as orações. Então, para que haja uma religião, segundo ele, não precisa que tenha Deus, né? A religião pode existir sem que tenha essa figura do Deus, certo? Durkheim traz uma distinção entre magia, também ele traz essa questão da magia e da religião, né? Para o autor, as crenças religiosas são representações coletivas e os principais rituais religiosos são praticados coletivamente. Veja mais aí uma vez a questão da coletividade. O que significa que a religião ela é socialmente organizada. Já a magia, para ele, não, né? Segundo Durkheim,
não pressupõe o suporte de uma instituição social. A magia ela pode se dar individualmente, né? Não tem essa questão da coletividade, certo? Muito bem, vamos ver mais uma visão aí do Durkheim sobre a questão da religião. Emile Durkheim, para ele, a importância dos estudos sobre a religião está, entre outras coisas, né, para quebrar a visão positivista e funcionalista dominante no final do século XIX. Então, essa visão que ele traz da religião quebra a questão do positivismo, né, essa visão positivista que você tinha da sociedade. Tal visão atribuía o pensamento mítico e religioso e, por extensão, o pensamento mágico ao campo do primitivismo arcaico, a ser substituído pela verdade científica. Então, essa é importante que o Durkheim traz, que a religião ela está presente em todas as sociedades, desde as sociedades originárias até hoje, né? Então, não tem essa questão de a religião ser algo primitivo. Ele vai quebrar esse mito, certo? Vamos lá? Então, a importância, né, de Durkheim nessa questão da discussão da religião. As formas elementares, ele vai tratar a religião no seu livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, né? E aí ele vai discutir o seguinte, ele vai dizer que isso vai romper a visão positivista, né, e funcionalista que considerava os fenômenos religiosos como um tecido de superstições das quais os homens se libertavam a partir do desenvolvimento de seus conhecimentos, isto é, da ciência. Durkheim mostra que o fato religioso, ao contrário, é uma das bases essenciais da sociedade. Ele vai trazer sempre essa questão aí da fundamentação da religião com a sociedade. E aí, para falar de religião, Durkheim traz essa questão da discussão, da quebra, né, da questão desse misticismo, né? Ele vai então, vamos ver como é que a modernidade trata a religião. A modernidade, com a supremacia da razão, da técnica e da ciência, nega a importância da religião na vida do homem moderno. A modernização traz em seu bojo a secularização, isto é, o afastamento do homem da questão do sagrado, né? Então traz aí a secularização. E aí nós vamos trazer um teórico que discute isso. Peter Berg, ao discutir o declínio da religião na modernidade, aponta 3 questões: a individualização, o pluralismo e a situação de mercado. Então ele vai dizer, olha, na modernidade esses 3 fatores fazem com que haja esse afastamento do homem da religião. Então eles tem alguns que pregam até o fim da religião, né? Segundo Berg, esses fatores ajudaram no avanço do processo de secularização que ele define como. Por secularização, entendemos, diz ele, o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são substituídos à dominação das instituições e símbolos religiosos. A religião deve recuperar, né, os seus valores simbólicos, como o mundo todo é um grande símbolo, vemos e experimentamos sua parte material, mas o seu significado profundo não é oculto. Então essa visão vai quebrar a discussão de Berg, porque Berg diz que o homem vai se afastar da religião, que nós não precisamos, na modernidade, não precisamos de religião. Esse autor, que nós vimos por último, ele vai dizer não. Apesar da modernidade, o homem vai buscar, esse sentimento é um sentimento intrínseco ao homem. A religiosidade ela está presente na vida humana, né? Não é a ciência que vai afastar a religião, até porque aquilo que a modernidade prometia como felicidade plena, ela não vai dar. E aí o homem vai buscar a religião novamente, porque ela está presente na vida de todos, ela é intrínseca, isto é, está dentro de cada um, né? Então a religião é esse fato que
o Durkheim trata como um fato social e ela pode ser estudada e é importante que se estude para a discussão da sociedade. Ok? Vamos então para a nossa dinâmica local e interativa. Muito bem, nós temos aí duas questões que vocês vão ler com atenção, vão responder e daqui a pouco a gente volta para comentar.
Muito bem, vamos então para a nossa correção. Vamos começar com a questão 1. Vamos então ler a questão, que é uma questão sobre o Piterberg, né? Sobre a questão da religião e modernidade. Então, segundo Piterberg, a modernidade, com a supremacia da razão, da técnica e da ciência, nega a importância da religião na vida do homem moderno e traz em seu bojo, letra A, o aumento do sentimento religioso, a secularização, a crença no politeísmo, isto é, vários deuses, a crença no catolicismo romano e a sacralização do mundo. Vamos ver então a resposta dos nossos alunos. A Poliana respondeu que a questão 1 é a letra A. Ela é da Escola Estadual Vicente Teles de Souza. Muito bem, Poliana, aí pela sua participação, certo? Então vamos ver realmente qual é a resposta correta. Questão 1, na questão 1 a resposta é a letra B. Letra B. Por que a letra B? Porque para Piterberg, a modernidade traz consigo a secularização. Estão lembrados? Que nós falamos lá. O que é a secularização? É o afastamento, né, da questão da religião. As pessoas passam, os homens, as mulheres, passam a não ter mais esse vínculo com a religião, porque eles já não precisam da religião. Essa é a ideia que traz a modernidade, não é isso? Então, a supremacia da razão, da técnica e da ciência, que aos poucos negam a importância da religião na vida dos indivíduos. Então, a resposta correta é secularização, que vem de século, que vem do mundo, não é isso? Então, o afastamento do sagrado, da religião. Muito bem, vamos então para a questão 2. Questão 2 aí trata do Durkheim. Segundo Durkheim, a religião articula rituais e símbolos que têm o efeito de criar entre indivíduos afinidades sentimentais que constituem a base de classificação e representações coletivas. A partir do que Durkheim apresenta sobre religião, descreva a experiência religiosa coletiva vivida por você em sua comunidade. Então é uma questão pessoal, você vai responder pessoalmente, você vai então aí falar das suas vivências. Todo mundo tem vivência religiosa aí na sua comunidade, participa, né, de uma igreja, ou evangélica, né, ou católica. Então, ou então em outra religião, por exemplo, na Umbanda, nas religiões chamadas afro-brasileiras, também participa e tem seus rituais, tem suas festas, tem suas manifestações coletivas. E você então poderia expressar aqui para nós, contando a sua vivência, não é isso? Então, por exemplo, você pode falar de uma procissão, né? Nós conhecemos aí as procissões, na Igreja Católica tem procissões, no Pará nós temos aí o Círio de Nazaré, nós temos na comunidade, se celebra o dia da padroeira, né? Que tem festa, tem arraial, tem novena, então tudo isso aí são manifestações religiosas que você poderia estar expressando para nós, não é isso? E outras crenças também em outras denominações religiosas que você tem, certo? Muito bem, então isso foi a nossa aula sobre religião. A gente agradece a participação de todos vocês aí no nosso chat e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.